Olá, tudo bem com você? A paz de Cristo seja contigo. Pense em quantas vezes você já usou a palavra igreja hoje. Quantas vezes? Vou à igreja. A igreja me decepcionou. A igreja é o corpo de Cristo. Veja que você tem três frases em que a mesma palavra foi utilizada. No sentido de ir, vou à igreja, no sentido de falar contra o termo, pelo menos, a igreja me decepcionou, ou no sentido de pregar em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Três realidades completamente diferentes. Na primeira frase, você falou de um edifício. Vou à igreja. Quando você fala vou à igreja, estou indo a um lugar. Você vai pegar um carro, uma condução, vai colocar no GPS o endereço dela e vai para aquele edifício. Na segunda, você está falando da instituição humana. Quando alguém diz a igreja me decepcionou, ele está falando de uma estrutura humana. Porque Jesus não decepciona ninguém, a não ser um incrédulo, né? Não tem o que ele decepcionasse, porque Jesus não faz mal a ninguém. E a igreja, como corpo de Cristo, a igreja de Cristo, ela é o corpo de Cristo, e como corpo, isso é natural que o corpo age conforme a determinação e o comando da cabeça. Na terceira acepção, você tem o organismo vivo de Cristo no mundo. E aqui você vai já perceber como o uso do termo nos traz problemas, porque quando se confunde essas três referências, toda a teologia eclesiológica desmorona. Toda a teologia, digo, eclesiológica desmorona. Porque os conceitos, eles estão rachados. E isso não pode acontecer. Nós, como estudantes, como entendedores e homens e pessoas espirituais, nós precisamos saber a aplicação adequada e correta. E quando você terminar o nosso estudo, você vai saber exatamente o que a palavra eclesia significa, como nós já vimos na parte introdutória, já demos uma já trouxemos o significado primário, e você vai perceber que de onde ela veio, com os tradutores da Septuaginta, é, é, e a utilização no Novo Testamento, você vai ter aí então um uso do vocabulário preciso para pensar sobre a igreja. E vocabulário preciso é arma apologética de primeira ordem. Você sabia, por exemplo, que a palavra church em inglês carrega dentro de si duas heranças gregas completamente distintas? O mesmo fenômeno acontece em outros idiomas ocidentais de tradição cristã. E há duas vertentes que convergiram para o mesmo nome. A primeira vertente vem do grego kyriake, que deriva de Kyrios, Senhor. Kyriake significa aquilo que pertence ao Senhor, a casa do Senhor, o edifício do Senhor. É desse vocábulo que vem o sentido de ir à igreja, ir ao prédio, ir ao templo, ir ao espaço físico. Já a segunda vertente vem do grego eclesia. Vem do grego eclesia. Eclesia não é um edifício. Eclesia é um povo convocado. E é desse vocábulo que derivam os termos técnicos da teologia: eclesiástico, eclesiológico, eclesial, eclesiologia. E foi sempre, veja bem, eclesia e não kyriake a palavra que Paulo, Pedro e os demais apóstolos usaram ao descrever a igreja, ao descreverem a igreja nos escritos do Novo Testamento. Os apóstolos, então, naturalmente, não estavam se referindo
ao prédio, porque quando eles queriam se referir ao prédio, falavam o templo, sinagoga, casa. Eles estavam descrevendo o organismo. Então, guarde essa distinção, ok? Que é Kyriake, se refere a prédio, eclesia, se refere aos chamados para fora, o povo convocado, o organismo vivo. O Kyriake nunca foi usado no Novo Testamento para descrever a igreja. Nós vimos lá na aula introdutória que eclesia vem de dois elementos, ek, para fora, e kaleo, chamar. Mas agora precisamos entender a origem secular. Nós já falamos um pouco lá, mas vamos agora novamente traçar de uma forma mais detida sobre isso, porque é importante, porque é o termo base. Lá na Grécia Antiga, um arauto passava convocando, chamando os cidadãos livres de Atenas para deliberar sobre os assuntos públicos. Esse uso secular, inclusive, está registrado no próprio Novo Testamento, em Atos 19, 32, 39 e 41. O texto ali usa a palavra eclesia para descrever uma assembleia civil em Éfeso, sem nenhum conteúdo religioso. Ele utiliza a palavra eclesia apontando para essa convocação não religiosa. E isso confirma que eclesia era, em sua origem, uma palavra de natureza secular. Há um cuidado secular, quando a gente fala secular, é que é de uso no mundo em geral. As pessoas não crentes e crentes, ou seja, em geral. E aí há um cuidado hermenêutico muito importante aqui, tá? Por quê? A gente precisa, como nós já vimos, e quem já estudou bibliologia verificou lá na parte de exegese que nós analisamos, que precisamos evitar o anacronismo. O anacronismo é projetar sobre um texto antigo categorias e estruturas que só existiriam um século depois. Como, por exemplo, assistir um filme da época medieval, como você vê aí no seu Netflix, e querer que eles tivessem celular naquela época. Então, é anacrônico isso, não dá, porque naquela época não existia. E quando lemos eclesia no Novo Testamento, precisamos entender o que aquela palavra significava para os leitores do século I, não o que ela passou a significar para nós no século XXI. Agora, veja bem, acompanhe o movimento providencial dessa palavra na Praça de Atenas, até vindo lá de trás. Você tem esse percurso, ok? Que nós vamos ter e vamos entender como isso chegou no Novo Testamento e passou depois a ser apontado, a palavra eclesia, para a igreja. Como nós vimos, a Septuaginta traduziu a palavra carral, que significava já lá no hebraico a assembleia convocada, e esse vocábulo deriva da raiz hebraica kol, que significa voz. Kol, voz, a voz que convoca, a voz que chama ao ajuntamento. Lembra do arauto da Praça de Atenas? Olha aqui também, a voz que passava convocando. Então, o carral descrevia o povo de Israel reunido diante de Deus. E a Bíblia registra no ajuntamento do Sinai, lá em Deuteronômio 4, 10, e em outras grandes ocasiões, como Deuteronômio 31, 30 e Josué 24, 1. Você pode anotar e olhar aí nas suas escrituras. Ou seja, era o povo que Deus convocava para si. E qual foi a palavra que os tradutores da Septuaginta escolheram para traduzir carral do hebraico para o grego? Como nós vimos na introdução, eclesia. E aí, há um detalhe adicional que merece atenção. Os tradutores não foram absolutamente consistentes nessas escolhas. Em alguns contextos, em vez deles usarem eclesia, eles usaram sinagogue, a palavra da qual deriva o termo sinagoga.
Isso significa que, no Antigo Testamento, eclesia e sinagogue eram, em certos contextos, intercambiáveis. As duas expressões descreviam a mesma realidade, ou seja, o povo reunido por convocação de Deus. E aí, e aqui está a ênfase que o Antigo Testamento coloca em relevo. A Assembleia, ela não se autoconvocava. Veja bem, não era a própria Assembleia, não era o próprio povo que saía convocando, não, era Deus quem tomava a iniciativa. Olha que interessante. Era Deus quem chamava o povo para fora do espaço privado. Chamar para fora é isso, é chamar para fora da sua casa, chamar para fora do seu recinto, colocar diante dele e depois ir ao mundo. No caso, já trazendo e atualizando para a igreja. O texto registra que esses ajuntamentos se concluíam com o sacrifício, selando a comunhão do povo com Deus e a devoção pactual do povo a ele. Veja então que a Assembleia não era apenas uma reunião social, ela era um encontro de aliança, ok? E aí, nós chegamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, o uso mais antigo do termo para designar a comunidade cristã vai estar na carta aos Tessalonicenses, a primeira carta. Nesta carta, Paulo diz, ali no capítulo 1, no versículo 1, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos seja. Veja que aqui, essa carta data de aproximadamente 50 depois do nascimento de Jesus. E a partir dela podemos fazer 3 observações fundamentais. A primeira observação é o uso natural do termo. Paulo aplica eclesia aos cristãos de Tessalônica sem explicar a palavra, sem contextualizar seu uso. Então, aqui, o contexto nos permite inferir que se Paulo usa o termo sem nenhuma introdução, é porque os tessalonicenses já estavam familiarizados com esse termo desde a visita missionária, pelo menos desde a visita missionária anterior de Paulo àquela cidade. Isso, portanto, significa que a aplicação de eclesia à comunidade cristã já estava consolidada antes dos anos 50. Digo. A segunda observação a respeito disso é a adaptação da fórmula. Paulo pega a expressão da Septuaginta eclesia, né? Porque lá na Septuaginta está escrito assim, eclesia tou kyrio, ou seja, a Assembleia do Senhor, e a transforma sutilmente em Assembleia em Deus Pai. O Pai aqui seria compreendido como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o contexto vai nos permitir inferir que o acontecimento de Cristo é o fator novo e decisivo que determina o relacionamento desses cristãos com o Deus de Israel. A terceira observação em relação a esse versículo talvez seja a mais crítica de todas, tá? Paulo acrescenta a fórmula, ele acrescenta a fórmula, a essa fórmula veterotestamentária, ou seja, aquela forma do Velho Testamento, as seguintes palavras: e no Senhor Jesus Cristo. Perceba o movimento, ele usa Pai em vez de Senhor, lá na Septuaginta estava Kyrios, Senhor. Aqui ele usa Pai em vez de Senhor, Pater, porque o Filho é agora manifestamente Senhor, Kyrios, ocupando uma posição teologicamente decisiva ao lado do Pai. Então, a realidade de ser igreja para esses cristãos tem uma determinação aí. Por que eu disse tudo isso? Para centralização cristológica. Já não era mais aquela assembleia do povo de Deus convocada. Aqui ele está relacionando e conectando essa assembleia a Cristo.
Então, determinado cristologicamente significa que definido em sua natureza, que isso tudo é definido em sua natureza mais profunda pela pessoa e obra de Jesus Cristo. Em outras palavras, a identidade da igreja não é determinada pela tradição acumulada, pela cultura religiosa local, pelo número de membros. Não, não é por isso e nem por estrutura. Ela é definida já ali no 1:1, talvez o mais antigo dos escritos, no primeiro versículo que ele cita, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, já define uma relação com Jesus Cristo, por ele, nele e para ele. Isso é o que cristologicamente significa. Agora, não sei se você quer anotar, mas 3 modos, então, principais que o termo eclesia vai aparecer no Novo Testamento. Nós já vimos que o apóstolo Paulo aplica ali, 1 Tessalonicenses 1, capítulo 1, capítulo 1, versículo 1, já trazendo a centralização cristológica. Mas, e no Novo Testamento em geral, como que é? Quais são os modos principais em que eclesia aparece no Novo Testamento? O primeiro modo é igreja local. Nós temos 3 modos, você pode anotar aí, tá? Igreja local, igreja universal, igreja cósmica. O que seria isso? A igreja local, ela pode se referir a uma única reunião, como Paulo emprega em 1 Coríntios 14:35, ou a múltiplas reuniões em uma cidade como Corinto, Roma ou Filipos. Pode também referir-se à igreja que se reúne em uma casa. Quando a igreja vai a uma casa, ela está ali, 2 ou 3 reunidos, as chamadas oikos. É a igreja de Cristo. Segundo os registros do período, as chamadas igrejas domésticas, na verdade, eram uma forma estrutural básica da vida cristã primitiva. O texto menciona a igreja na casa de Ninfas, Colossenses 4:15, e a igreja na casa de Priscila e Áquila, 1 Coríntios 16:19, e outras realidades que nós vamos ver a igreja atuando nas casas. Atos 2 fala muito, todos os dias nas casas, todos os dias nas casas. Então é razoável concluir a partir do texto que a igreja de uma cidade como Corinto era provavelmente composta de várias dessas igrejas domésticas, chamadas de oikoi. Oikoi. As unidades familiares, que se reuniam separadamente ao longo da semana e se ajuntavam como a igreja toda para celebrações maiores, incluindo a ceia do Senhor, como está em 1 Coríntios 14:23. Isso, por exemplo, aponta para a importância das reuniões familiares, para chamar, convidar a igreja estando nas casas. Oxalá todas as casas desse planeta fosse uma igreja, a igreja estivesse presente ali, porque aí é a presença de Cristo, é o corpo de Cristo. O segundo modo, se você já notou ou não, ou quer anotar, é a igreja universal, tá? No sentido universal. E aí, aqui, né, no caso, a eclesia vai designar a totalidade dos crentes, ou seja, para além de qualquer localidade específica, não vai se limitar apenas às casas. E Paulo, em Gálatas 1:13 diz: eu perseguia a igreja de Deus. Ali, obviamente, ele não está falando de uma única congregação, ele está descrevendo a realidade universal, a igreja de Deus, um conjunto de comunidades espalhadas pelo território. Em Atos 9:31 fala de a igreja por toda a Judéia, a igreja por toda a Galiléia e Samaria, como uma entidade singular presente em múltiplos lugares ao mesmo tempo. E além desse segundo modo universal, temos o terceiro modo chamado de igreja cósmica ou transcendente. E esse uso
vai aparecer nas epístolas posteriores de Paulo. Em Efésios 1, 22, ele vai dizer: Deus fez de Cristo a cabeça sobre todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todos. Em Colossenses 1,18 ele diz: ele é a cabeça do corpo, da igreja. Aqui, eclesia transcende as limitações de tempo e espaço. Não é apenas a igreja de Corinto, de Roma ou de Éfeso. É a igreja que é o corpo de Cristo, em sua dimensão cósmica, eterna, plena. É o movimento em direção ao sentido que os credos históricos expressariam depois. Uma santa e apostólica igreja, militante na terra e triunfante. Esse sentido geral que abrange tudo, ok? E aí, você tem, como a gente sempre aborda, algumas dificuldades na interpretação disso. Alguém pode até dizer: cada congregação local é uma parte da Igreja Universal, como os tijolos que formam uma parede. As igrejas locais se somam para construir a Igreja de Deus. Veja que isso tem aí uma dificuldade, um ponto sensível, porque dá já uma característica geométrica de que a Igreja Universal seria maior do que a Igreja local, que a Igreja local seria uma fração, um fragmento, um pedaço, e somente quando todas essas partes se somam você tem a Igreja completa de Deus. Mas o Novo Testamento, a gente não vê uma declaração disso. Você quer ver, por exemplo, uma determinação de que todas as igrejas tinham que obrigatoriamente, de certa forma, estarem, enfim, como se diz, ter uma nomenclatura geral. Não. Atos 9,31 fala: a igreja por toda a Judéia e Galiléia e Samaria. A igreja, portanto, no singular, ela é uma só. Está presente em todos esses lugares ao mesmo tempo. Ela não está dividida em pedaços distribuídos. Ela não é menos, não é inferior num lugar, né, uma representação de um lugar. Não há uma soma de pedaços para reconstruir a igreja. A igreja ela é discernida, identificada como presente em cada lugar, onde os convocados por Cristo se reúnem. Mesmo espírito, mesmo sentido, mesmo parecer. Então a grande eclesia não está dividida em pequenas eclesiai. E as pequenas eclesiai não se somam para reconstruir a grande. Quando os crentes de uma cidade se reúnem em nome de Cristo, a igreja de Deus não está parcialmente presente. Ela está plenamente presente. Nós estamos aqui representando, não. Nós somos a igreja de Cristo. Porque você pode estar representando a instituição, mas a igreja de Cristo, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Se a cabeça está, porque onde Cristo está, a igreja toda está. Mateus 18, 20. Então a verdade ortodoxa é esta: a igreja local não é um fragmento da Igreja Universal. Ela é a Igreja Universal manifestada concretamente em um lugar. E você então termina esta aula com um vocabulário teológico preciso nas mãos. Da próxima vez que alguém confundir igreja com prédio, você tem a distinção. Kyriake é o prédio, é o edifício. Eclesia é o povo convocado por Deus. Da próxima vez que alguém tratar a igreja como uma invenção do Novo Testamento, você tem razão. Opa, não. A eclesia é a continuação do Carral do Sinai. O povo que Deus convocou para si desde Deuteronômio 4:10. E da próxima vez que alguém perguntar se a sua pequena congregação local conta como a igreja de Deus, você tem a resposta. A igreja de Deus não é dividida em fragmentos. Onde Cristo está no meio dos seus, a igreja toda está presente. Então, na próxima aula, nós vamos continuar investigando, analisando a fundação, o fundador da igreja e responder a pergunta que divide até denominações inteiras. Quem é a pedra fundamental de Mateus 16, 18? Nos vemos lá. Até lá e que Deus te abençoe. Amém?